Olá, sejam bem-vindos à aula de planejamento, né, de evasão e de emergência para os estabelecimentos PET, tá? Então, olha lá, preparando seu centro de atendimento para animais de estimação para evacuação de emergência. Você já está pronto para ir? Por que que a gente fala do quanto é importante isso, né, gente? Da gente ter um planejamento, um plano B, caso aconteça alguma coisa, né? E a gente pode estar realmente sujeito a isso, não é isso? Então vamos lá, gente. Vamos falar desse planejamento de emergência para animais de estimação em sua empresa. Então vamos lá. Desde desastres naturais a outros tipos de emergência, todas as empresas responsáveis têm hoje um plano de emergência e evacuação em vigor. Mas o plano de negócios inclui animais de estimação. Então, assim, tem que ter um plano de evacuação, né? Junto com eles. Então, vamos lá. Aqui estão algumas considerações para você garantir que você planejou para clientes e visitantes, né, os seus procedimentos de emergência, tá? Então, na verdade, gente, se você tem um processo que garante saber quantos animais de estimação estão no local, onde estão, caso ocorra uma emergência. Então, vamos supor assim, estou falando de um hotelzinho, por exemplo, né? Você tem que saber onde que estão esses animais e quais são os procedimentos, os protocolos que você vai montar, né? Então, assim, lógico, para um pet shop, para um banho e tosa, você sabe assim, os cachorros que estão limpos estão de um lado, os cachorros que estão sujos estão de outro lado, por onde que você vai tirar esses animais, qual é a porta de entrada, de saída, você tem guias para todos eles, então assim, isso é importante você saber aonde estão esses cães, ou esses cães e gatos, enfim. Num hotelzinho, mesma coisa. Quantos felinos, quantos caninos, onde estão? Estão em locais diferentes, estão no pátio, se estão no canil. Isso é importante de saber, tá? Então, você se comunica com os clientes sobre procedimentos de emergência, caso sejam necessários. Você tem que instruir o seu cliente que você tem esses procedimentos. E quando esses procedimentos são necessários, se eles autorizam também, de repente, posso levar ao veterinário? Lógico, a primeira coisa que vai fazer é avisar esses clientes, né, sobre o ocorrido e o que você está fazendo sobre isso, certo? Aí, então, os procedimentos relacionados aos animais de estimação estão incluídos no tratamento de emergência da sua equipe? Sua equipe é treinada? Suas rotas de fuga e saídas são tão acessíveis para animais de estimação quanto para as pessoas? Então, você tem que avaliar isso tudo, certo? Suas funções e responsabilidades de emergência incluem atribuir a alguém a função de agir e tomar decisões relacionadas aos animais de estimação? Então, o interessante é você ter alguém que você nomeie para ser o responsável ou aquela pessoa que tem mais liderança com as outras pessoas, ou aquela pessoa que tem mais aptidão a primeiros socorros, por exemplo. Então, aquela pessoa é a pessoa instruída para fazer isso, tá? Então, você tem um processo para alertar os donos, está escrito errado aqui, dos animais de estimação em caso de emergência e necessidade de evacuação? Seria bom também, tá? Vamos lá. Você tem um plano para evacuar animais de estimação cujos donos possam não estar no local? A maioria não está, né? Você tem um procedimento para alertar as equipes de resposta de emergência sobre quantos animais de estimação estão no local e onde eles podem estar?
Então, se chegar um bombeiro e você não conseguir, você sabe onde estão esses animais? Enfim, são perguntas que você tem que se responder, né? Você tem suprimentos para permitir a evacuação de animais de estimação em caso de emergência, por exemplo, coleiras sobressalentes e transportes para animais de estimação? Tem que ver, né? Você sabe como entrar em contato com organizações de local de bem-estar, serviços para animais para obter assistência na evacuação? Ou alguma ONG, algum hospital veterinário? Vocês têm o telefone desses locais? É legal ter, tá? Você tem um veterinário de emergência, caso você não tenha aí no seu local, não seja uma clínica com banho-tosa ou uma clínica com hotelzinho, você tem um veterinário que você possa contatar? E eu não teria só um, eu teria alguns, de plano B, C e D. Ó, você tem suprimentos caso os hóspedes dos animais de estimação tenham que se abrigar no local, por exemplo, um longo período, por exemplo, tigelas de água, água para animais de estimação, sacos de lixo, enfim. Você tem esses suprimentos? Você tem um espaço designado para os pais dos animais, né? Os pais de pet e seus animais de estimação, caso seja necessário um abrigo no local? O que eu estou falando com isso, gente? Vamos supor o que acontece. Parece uma coisa estranha isso que eu estou falando, né? Vamos supor que no seu banho-tosa, no seu hotelzinho, ali na sua creche, entrou água, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e ficou todo mundo ilhado. Então, de repente, tem outras pessoas que estão ali e não conseguiram sair. Então, você tem como abrigar essas pessoas? Você tem como ter coisa sobressalente ali dentro, entendeu? Para atender essas pessoas, esses animais? Olha lá. Então, aqui, na verdade, é um treinamento da ISPCA, por isso que ele está falando dos Estados Unidos, né? No ano passado, assistimos muitas catástrofes naturais que devastaram partes do mundo. A Califórnia sofreu o maior incêndio florestal da história, partes de furacão devastaram os Estados Unidos e Porto Rico, incêndios, inundações a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né? O que a gente tem aqui mais no Brasil é inundação, mas a gente também pode ter incêndio, tá? E aí eles estão mostrando aqui, né? Como se acontecesse uma emergência dessa, o que a gente pode fazer? Então, esse é um treinamento montado pela ISPCA americana. E eu estou repassando esse treinamento para vocês, tá? Então, o maior desafio será levar todos os seus animais de estimação sob cuidados para um lugar seguro. Isso nós estamos falando também, gente, de casa. Você e seus animais de estimação. Você ter um plano B de evasão com os seus animais. Nós estamos falando também de estabelecimentos que tratam de animais, então hotéis, creches e pet shops são fundamentais ter um plano B para você sair com esses animais para um lugar seguro. Então, idealmente, durante a maioria das evacuações, os proprietários ou contatos de emergência irão buscar os animais de estimação com antecedência. No entanto, mesmo com a melhor preparação e provável que você tenha que evacuar pessoalmente vários animais. Então, assim, mesmo com a maior preparação, você vai ter que evacuar e você vai ter que levar esses animais, tá? Evacuar uma instalação é muito caro, mesmo que você tenha apenas alguns animais de estimação. No seu contrato de cliente, você deve definir uma taxa para evacuação caso os animais de estimação não possam ser recolhidos. Isso é lá, né, gente? A gente tem que ver isso daí também. O que você tem que colocar
é que, na verdade, se precisar um veterinário, se precisar de um atendimento, isso vai ter que ser cobrado da pessoa, né? Porque também não dá para ser tudo no custo do estabelecimento, né? Isso. Então, ao determinar essa cobrança, lembre-se que você provavelmente vai precisar pagar por viagens, hotéis, pessoas, alimentação, uma taxa de evacuação, que deve ser no mínimo de centenas de dólares. Então, assim, como isso foi traduzido do treinamento deles, então a gente está sendo literal aqui, mas lá eles têm essa taxa, você entendeu? Mas aqui, o que a gente pode ter? Caso tenha algum acidente ou tenha que chamar um veterinário que tenha que ser pago, então a pessoa realmente sabe que vai ter que ajudar nisso daí, né? Ó, tenha um estoque de caixas à mão para utilizar nas evacuações. Eu sempre falo isso, gente. Tem que ter caixa de transporte, tem que ter coleira sobressalente, várias, tá? Peitoral, enforcador, todo tipo de coleira para cachorro grande, cachorro pequeno, para gato, para sim, coleira para gato. Tem que ter coleira para gato. Caso não tenha como, tenha que enfiar o gato numa coleira, num peitoral ou numa caixa de transporte, tá? Ó lá. Coleiras e arreios e trelas, eles chamam, né? Porque isso foi traduzido. Fáceis de pegar e colocar. Isso é importante, tá? Ter registros veterinários e fotos em mãos de todos os cães sobre seus cuidados seria uma ótima ferramenta e recurso adicional no caso de evacuação. Porque quando você tem esse registro, né, você também comprova que aquele animal estava sob sua guarda, né? Então, estamos falando de empresas. Os donos dos animais também têm que ter registro desses cães, tá? Fotográfico, inclusive, para você provar que era seu. Você vê quantos animais foram perdidos na enchente do Rio Grande do Sul, né? Quantos foram para abrigos, e aí depois acabaram doando os cachorros, foram para outros estados, enfim. Isso é importante, de você ter prova que aquele animal é seu, tá? E aqueles que estavam sob sua guarda também. Os procedimentos passo a passo para a impressão rápida e fácil de registro devem ser documentados e mantidos com kit de preparação para desastre. Aí estamos falando de tutor mesmo, de dono, né? Que tem que ter esses registros dentro da mochila de evasão que a gente já falou. Considere como você transportaria animais. Você tem acesso a uma van, um trailer fechado? Será que é difícil encontrar aluguéis durante uma crise de emergência que afeta uma comunidade inteira? Você sabe que é difícil, né? Pergunte a amigos, familiares, vizinhos se pode emprestar um veículo em caso de emergência. Então é lógico, né, gente? Quando tem um caso de emergência desse, geralmente o pessoal se ajuda, né? Outra coisa que é importante, você tem um lugar para ir? Você já pensou nisso? Se você tem um outro lugar para levar esses animais, para onde você pode levar com segurança, né? Que ter um relacionamento ou com um centro de cuidado de animais, de estimação na sua região, também é uma ideia inteligente. Às vezes você pode ter uma emergência afetando apenas as suas instalações. Então, portanto, ter um contato próximo ajuda a mover os cães rapidamente e mantê-los no local. Parece loucura isso, mas de repente você teve um acidente no seu estabelecimento. Então, você ter contato com algum outro local onde você possa levar esses animais temporariamente é bem interessante, tá? Pensem nisso, tá? Ó, uma das etapas críticas de preparação é garantir que você tenha tudo o que é necessário para uma partida rápida e organizada. A utilização de listas de verificação ajuda a reunir os suprimentos necessários
e sem dúvida será útil fazer as malas durante um período estressante. Então, gente, você ter as coisas meio à mão, sabe? E você ter uma lista, um checklist do que você deveria levar em caso de emergência, já te dá um norte, já dá para você o que você tem que pegar em caso de evasão. Ai, Cláudia, mas é 1 em 1 milhão que a gente vai fazer essa, essa, essa evasão. Tudo bem, pode ser que você nunca faça essa evasão. Torcemos para isso, né? Então, na verdade, é você esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Esse é o lema de sobrevivencialistas. E eu acho que está crescendo isso, porque estamos realmente em épocas de super tempestades, de desastres naturais, outros nem tão naturais assim, não é verdade? Então, é, é importante isso, né? Criar um kit de emergência, certifique-se que todos os funcionários saibam onde ele está e que ele esteja claramente identificado e fácil de transportar, certo? Os itens críticos para a Sociedade Americana para a Prevenção de Crueldade contra os Animais, a ESPCA, recomenda para evacuações de animais e de estimação e incluem, vou passar aqui. Gente, é importante todo mundo saber onde está. O ideal seria fazer uma mochila com kit de emergência, que é muito mais fácil de pegar, mais fácil de transportar do que uma caixa. Vamos supor, uma caixa daquelas de plástico de primeiros socorros. É muito ruim de transportar, tá? Se você tiver que evadir, tudo bem, muito bonitinho, muito bom para deixar no local. Você pode ter 2 kits de emergência. Um numa caixinha bonitinha, que você vai usar lá, e um numa mochila, onde você cata e sai correndo, tá? Enfia nas costas e vai. Não precisa ficar carregando. Aliás, você fica com as mãos livres, inclusive, para carregar, às vezes, algum animal. Ó, kits de primeiros socorros. E, ó lá. O que tem que ter nesses kits? Fornecimento de 3 a 7 dias de comida enlatada ou seca e água. Pois é. Pratos para alimentação de animais, as tigelas, né? Aí pode ser, tem uns até que fica sanfoninha assim, sabe? Tipo, você fecha ele de silicone, uma coisa assim. Nem pesa, mas tem que ter tigelas, né? Instruções de alimentação e medicação seria interessante. Areia, conchas e aquele negócio de areia, né? Se tiver gato. Coleiras e tenha a identificação antirrábica, guias. Isso aqui, tudo, essas etiquetas aqui, você pode ter tudo no celular, né? Tudo fotografado, as carteirinhas de vacina, tudo fotografado. É interessante também. Coleiras, sim. Sacos de lixo, né? As guloseimas, uns petiscos, é interessante de ter. Roupa de cama, que a gente diz cobertorzinho, coisa para forrar, né? Sabonete líquido e desinfetante. Ó, USB dos registros médicos, isso aqui pode estar tudo no celular, tá? Não precisa mais o tal do pendrive, né? Hoje a gente fica tudo com tudo no celular. O duro é perder o celular, né? Aí não pode. Então, uma bolsa de viagem, caixa transportadora resistente de preferência para cada animal de estimação. Mas nós estamos falando, de repente, de uma evasão muito rápida, que você tem que sair, sei lá, em 1 hora, 2 horas, ou até menos, né? Então, você vai colocar quantos cabe, né? Em cada. Essa mochila é muito boa, principalmente para felino, né? Mas ter vários tipos de caixa de transporte ou aquelas bolsas, né, de transporte,
É muito interessante de ter. As fotos recentes desses animais, caso se percam, né? E eles falam também para ter essas mochilas de evasão todas prontas, né? Então, também para quem pode fazer para os seus próprios pets, isso daí. Então, finalmente, não se esqueça das necessidades típicas de evacuação humana, como baterias, lanternas, kit de primeiros socorros humano, telefone celular, carregadores, fita adesiva, multiferramentas, lenços umedecidos, roupas, calçados extra, dinheiro em espécie, apito, água, alimentos não perecíveis, suprimentos para 3 dias de água, medicamentos extras, cópias de informações médicas. Além disso, uma lista atualizada de contatos da equipe e outros números de telefone, tá? Então, isso é interessante de ter no estabelecimento. Parece loucura, mas lá a ESPCA, ela orienta as pessoas a terem isso sim nos seus estabelecimentos, tá? Porque às vezes a pessoa está no trabalho e precisa evadir de lá e você não vai deixar os animais para trás, certo? Ou mesmo ficar lá. Então você vai optar por ficar, vamos supor. Então você não tem que evadir, você ficou num lugar ilhado, tá? Ilhado. E aí você tem que ter tudo isso, inclusive para você se manter pelo menos uns 3 dias, né? Manter esses animais e se manter durante uns 3 dias até um resgate. Então, pode acontecer isso também, né? Seu plano de evacuação de emergência também deve incluir vários outros fatores, incluindo plano de comunicação com seus funcionários e clientes, instrução sobre como proteger seu prédio antes da partida, procedimentos seguros para o retorno. Então, também a gente viu, né, nessa tragédia que a gente teve no Brasil, eu acho que é uma das maiores que a gente teve aqui, acho que é a maior que eu me lembre, das pessoas terem que fazer uma proteção das suas casas ou das suas lojas, né? Lojas saqueadas. É complicado isso, né, gente? Então também tem que ter um plano disso, né? Como proteger. Então, ó, o Wilson, né, que foi o cara que elaborou esse plano, então, para criar o seu plano de emergência, né, comece com informações gerais que serão aplicadas a muitas emergências, como a criação de uma lista de contatos importantes. Além disso, delegue sessões apropriadas do plano aos funcionários, o que vai incentivar e interessar pelo processo de planejamento. Então, assim, todo mundo tem que saber qual é o plano, né, gente? Não adianta você ter um plano e você não falar para ninguém. Todo mundo tem que saber. Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer aquilo, faz aquilo. Então, a pessoa não vai esperar para fazer, né? Já vai contatar o veterinário, já vai pegar os materiais, enfim. Todo mundo tem que saber do plano. Qual é o plano? Ó, em caso de emergência, ter um kit e um plano de emergência em vigor pode significar a diferença entre a vida e a morte dos animais de estimação sob os seus cuidados. Exatamente. Então, as pessoas, queira ou não queira, você tem a responsabilidade, não é isso? Então, ter um kit de primeiros socorros, que a gente vai falar na aula de primeiros socorros, é fundamental. E saber usar. E ter a aula de primeiros socorros. Você concorda, gente? Então, isso é super importante, tá bom? Então, assim, isso aqui foi tipo vários questionamentos para você se questionar e aplicar no seu estabelecimento, na sua rotina, né? Não sou eu que vou montar essa evacuação, esse plano,
ou aonde que vai, para onde que vai para esses animais. Você que tem que montar isso. Você vê a sua rotina e você saber qual é que a gente fala, né? Aonde o calo aperta. Então você que tem que saber. Então, esses questionamentos vêm para você ficar alerta, tá? E aí tem a aula de primeiros socorros, né? Que aí toda a equipe tem que fazer esses primeiros socorros e, enfim, tá bom? Então, sobre essa aula, é isso que eu tinha que falar, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula.